Olá, gente abençoada. Eu sou o Renato Folador, especialista em finanças pessoais e previdência, e vou começar a partir de hoje a falar com vocês sobre economia a mais. Economia influencia toda a nossa vida, embora muitos não percebam. Os juros que nós pagamos num financiamento estão dentro da economia. A inflação está dentro da economia. As contribuições que descontam dos nossos salários está dentro da economia. Nós temos que aprender a compreender esse tema, porque nós não podemos continuar reféns de bancos e de instituições e de governos que exploram o nosso desconhecimento. Toda caminhada começa com o primeiro passo. E o primeiro passo vai ser dado a partir de hoje na TV Evangelizar para ensiná-los esse tema tão complexo, tão árido, mas que é fundamental na vida de vocês. Eu vou ajudá-los. Numa linguagem simples, numa linguagem que vocês possam entender, eu vou ensiná-los todos os aspectos da economia. Pois bem, há 40 anos atrás, eu era engenheiro da Itaipu Binacional. E eu tinha um orgulho muito grande de dizer que eu era o engenheiro da maior hidrelétrica do mundo. Pois não é que, depois de 4 anos trabalhando como engenheiro, recém-formado, um jovem engenheiro, eu fui chamado pelo presidente da Itaipu Binacional para criar um fundo de pensão. Eu bem sabia do que se tratava isso, e eu imaginei que criar um fundo de pensão, o nome até dele era Fundação, eu imaginei que era para criar um ginásio de esportes, construir uma piscina, um salão de festas, e isso me deixou, na época, muito chateado, porque, na verdade, eu queria estar trabalhando dentro da usina, construindo a barragem. E não foi minha surpresa que, a partir da primeira reunião, eu me deparei com um atuário. E esse atuário começou a me explicar o que era fundo de pensão. Fundo de pensão era um instrumento de capitalização, que está dentro da economia também, onde você começava a contribuir desde jovem para este fundo de pensão, para que no momento da aposentadoria você tivesse a possibilidade de receber próximo ao teu último salário. E a partir deste momento eu comecei a perceber que muito mais importante do que construir obras grandes era construir futuros melhores. A dignidade que existe por trás de você cuidar da velhice de uma pessoa, de você permitir que ela mantenha o padrão de vida quando ela não tiver mais capacidade de trabalhar, é um dos trabalhos mais maravilhosos que existem na face da Terra. E eu acabei, nesses últimos 35 anos, me dedicando a isso. E entre o momento em que nós começamos a contribuir, imaginem 20, 25 anos para uma previdência privada ou para um fundo de pensão, o que é a mesma coisa, até o momento da aposentadoria, lá aos 60, 65 anos. E depois, até essa pessoa, até esse beneficiário vier a falecer aos 85, 87 anos, nós estamos falando de 60, 70 anos acompanhando a vida financeira de uma pessoa. Isso tudo está dentro da economia. E eu aprendi uma palavra importantíssima a partir daquele momento em que eu aceitei esse desafio, que é planejamento. Aprendi que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. E ele normalmente é muito ruim. Vocês percebem, por exemplo, cada um de vocês, os que têm filhos, quer dizer, você tem que planejar a educação dos filhos, você tem que guardar um dinheirinho para pagar a escola, para talvez pagar a faculdade dele. Se você tem uma filha, quer dizer, tradicionalmente, você tem que guardar um dinheiro para planejar o casamento dela. Quando você vai fazer uma troca de carro, você tem que planejar, porque se você não planejar, se você não souber que cabe dentro do teu orçamento familiar a prestação do carro, com certeza absoluta, você vai deixar de pagar e esse carro vai ser recolhido. Então, perceberam? Planejamento é fundamental na vida das pessoas. Quem falha em planejar, já planeja falhar. E por isso que eu digo
que normalmente as pessoas que têm planejamento, que planejam sua vida, são pessoas de sucesso, são pessoas que nós admiramos. E a grande maioria olha para o lado e quando vê uma pessoa de sucesso diz: ah, ele teve sorte na vida. Sorte, na maioria das vezes, é o nome que se dá ao mérito dos outros. É que nós não sabemos o que ele se sacrificou, do que ele teve que abrir mão para chegar ao objetivo que ele desenhou lá atrás. É fundamental que a gente entenda que sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. E para que isto aconteça, nós temos que ter atitude, nós temos que ter planejamento. Eu tenho certeza absoluta que vocês, a partir de hoje, com todas as conversas que nós vamos ter aqui no Economia Mais, perceberão como vai ficar mais fácil a vida de vocês, a vida financeira e a vida pessoal, porque eu conheço muita gente que, em função de ter uma vida financeira atribulada, não dorme direito, são pessoas que perdem o sono, às vezes perdem a casa e às vezes perdem a família por causa de problema financeiro. Eu vou ensiná-los, numa linguagem simples, numa linguagem coloquial, como um amigo, a vocês administrarem o dinheiro de vocês, a vocês terem consciência de que tem que planejar financeiramente toda a sua vida. Muitas vezes nós interpretamos que planejamento financeiro é para gente rica. Não. Planejamento financeiro é para todos, inclusive é para aqueles que ganham pouco. Porque eu vou dizer para vocês uma coisa que eu aprendi também ao longo dessa minha caminhada pela economia e pelas finanças pessoais. Muitas vezes o segredo não está em ganhar mais, mas em receber mais, está em gastar melhor e gastar menos. E é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. No próximo bloco, eu tenho certeza absoluta que existem muitas perguntas sobre isso e eu estarei disposto aqui a responder a todas as dúvidas dos telespectadores, que eu imagino que são muitas. A melhor forma de nós organizarmos nossas finanças pessoais é tendo um orçamento pessoal. Muita gente não tem ideia do que é isso, mas é muito simples e eu vou explicar para vocês. Nós não podemos nos deixar trair pela contabilidade mental. Vocês não têm ideia de como isso representa na vida das pessoas. Eu vou contar uma historinha aqui. Nos Estados Unidos, em Nova York, fizeram uma pesquisa na porta de um teatro perguntando para a pessoa, quando chegava no teatro, o ingresso era $50, perguntando para ela, se você tivesse chegado no teatro e você tivesse perdido $50 em moeda, né, na rua, você ainda assim compraria um ingresso de $50? 82% das pessoas disseram que sim. Aí faziam uma outra pergunta. E se você tivesse comprado antecipadamente o bilhete de $50 e perdesse o bilhete de $50 no caminho para o teatro, você ainda assim compraria outro bilhete de $50 na entrada do teatro? Somente 41% disseram que sim. Vocês perceberam? O gasto é idêntico, $50, mas a contabilidade mental nos leva a cometer erros financeiros crassos. E por isso que eu vou ensinar vocês agora a fazer o controle financeiro da sua vida pessoal. Existem muitas planilhas na internet. Se chama planilha orçamentária ou demonstração de resultados ou finanças pessoais. Mas basicamente você pode fazer isso em casa. Você pega uma folha de papel em branco e você separa. Numa coluna, receitas e na outra coluna, despesas. Na coluna de receitas, você vai colocar o que realmente entra na tua conta durante o mês, ou seja, a receita líquida. E na coluna de despesas, você vai distribuir em 3 blocos: as fixas, as sazonais e as extras.
As fixas são aquilo que você não pode deixar de pagar. Como, por exemplo, o aluguel da casa ou a prestação da casa, a luz, a água, o mercado, a prestação do carro. Enfim, são aquelas despesas que você assumiu compromissos contratuais de pagar e se você deixar de pagar, você vai ter problemas sérios. Quer dizer, aquele bem vai ser retirado de você. Já nas despesas sazonais, são aquelas que ocorrem somente em determinado período do ano. Como, por exemplo, o IPVA, o IPTU, as despesas com material escolar para os filhos, as compras de Dia das Crianças, de Dia das Mães, as compras de Natal. E as extras são todo o resto. É a balada, é o restaurante, é o cinema, é a viagem, enfim, são despesas que, apesar de serem importantes na tua vida, se elas forem eliminadas, você não vai deixar de viver. Você não vai, por exemplo, perder a casa se você deixar de pagar uma despesa fixa, que seria ou o aluguel ou o financiamento da casa. Pois bem, no momento difícil, a primeira coisa que nós temos que eliminar são as últimas despesas, as extras. Corte. Se você está endividado, quer dizer, acabou a balada, acabou o jantar fora, acabou a viagem à praia, acabou uma festa que você queira dar, acabou a troca do smartphone, você tem que absolutamente cortar. E uma dica muito importante, que eu pratiquei já na minha vida, deixe o cartão de crédito em casa. Vocês vão ver o bem que isso faz. É claro que não é para a vida toda, mas é para um período onde você vai equilibrar receitas e despesas. Algumas outras dicas. Quando você for ao supermercado, vá com lista para que você compre o essencial, o que você verdadeiramente precisa. Uma outra coisa que as pessoas não percebem e que é uma estratégia de venda das farmácias. Por que vocês acham que o departamento de medicamentos é no final? E na entrada você tem uma série de gôndolas oferecendo produtos de beleza, cremes, pasta de dente, escova e uma série de outros atrativos que não tem absolutamente nada a ver com medicamentos. É porque as farmácias ganham muito mais naquelas gôndolas do que no próprio medicamento. Então, se você vai numa farmácia, precisa de um medicamento, vá direto ao setor de medicamentos. Outra coisa, se você está com dificuldades financeiras, corta um dia de diarista, diminui o pacote de TV a cabo. Você tem condições de fazer pequenos cortes que você rotineiramente gasta e que você não tem a noção de quanto está gastando. E é uma coisa impressionante, por incrível que pareça. Você não erra na prestação do carro, você não erra na prestação da casa. Normalmente, o ralo são nos gastos extras. É naquilo que a gente chama de supérfluo. Supérfluo é quando a nossa sede pede um copo d'água e a gente toma a jarra inteira. Supérfluo é quando a gente precisa de um par de tênis e tem 3, 4 de diferentes marcas e cores no guarda-roupa. Supérfluo é quando a gente compra roupa que não necessita. O gasto com o supérfluo de hoje é o que vai suprimir o necessário de amanhã. Então, muita atenção com o orçamento familiar. Eu tenho certeza absoluta que quem praticar isso vai começar, primeiro, a se surpreender com uma série de despesas pequenas que tem, mas que no final viram um pacote de dinheiro. E, obviamente, quando você parte para um equilíbrio orçamentário pessoal, isso não significa que você vai praticar isso o resto da vida. Você vai fazer isso por 6 meses, 1 ano, até você equilibrar receitas e despesas e cumprir a máxima que é: nunca se pode gastar mais do que recebe. Essa é uma dica que eu dou para vocês e tenho certeza absoluta que se vocês se predispuserem a colocar num papel tudo isso que eu falei, vocês vão se surpreender com o que vocês estão torrando dinheiro, vocês estão rasgando dinheiro e estão principalmente sendo absorvidos pelo que a gente chama de supérfluo. Supérfluo é aquilo que absolutamente não é necessário
para a gente viver bem. E quando você for fazer uma compra, falando de supérfluo, faça 3 perguntas. Eu quero? Eu preciso? Eu posso pagar? Só compre se a resposta for sim a essas 3 perguntas. E a última dica para vocês. Nunca compre a primeira vez que você olhar na vitrine. Deixe passar uma semana, 15 dias, um mês. Se depois de um mês ainda você conseguir responder sim a essas 3 perguntas, aí pode comprar. Algumas perguntas que nos chegam e muito interessantes por sinal. Faço minha poupança, mas sempre acabo gastando tudo em uma emergência. Como que eu devo fazer? Olha, poupança é feita para emergência. Eu vou falar num outro programa, quando as pessoas me perguntam, como que devem separar os seus investimentos, eu digo que o tempo separa. Nós temos investimentos de curto, médio e longo prazo. O investimento de longo prazo, já vamos tirar aqui, que o que é? É renda para a velhice. É você receber dinheiro sem precisar trabalhar e que se chama previdência. O investimento de curto prazo é um investimento exatamente como você perguntou aqui. É para emergência. É para um período desempregado, é para uma cirurgia que o plano de saúde não cobre de um familiar. E eu só te daria uma sugestão. Jamais aplique em caderneta de poupança. Só para vocês terem uma ideia, a regra hoje da caderneta de poupança é que quando a taxa básica de juros da economia, a Selic, está abaixo de 8,5%, a poupança rende 70% da Selic. Quanto que está a Selic hoje? 2%. A gente vê todos os dias na televisão. 70% de 2, quanto que dá? 1,4%. Então você aplica na poupança para ganhar 1,4%. Quanto que está a inflação projetada para este ano? 2,4%. Então você vai perder 1 ponto percentual aplicando na poupança. Tem coisa muito mais rentável e com o mesmo risco. É um exemplo de você, por exemplo, aplicar na poupança R$1.000 e quando você for receber, daqui um ano você vai receber só 990. Esta é a realidade da caderneta de poupança. Então, cuidado com a caderneta. Eu gostaria de saber se eu posso pagar as contas do mês com cartão de crédito. Deve pagar, porque existem vários programas de pontos nos cartões de crédito em que você vai ser beneficiado em milhagem para viagens, em poder trocar por produtos. Só tem uma observação: você não pode cometer o pecado mortal de não pagar a fatura na integralidade. Quem casa precisa de casa? É melhor comprar ou alugar? Pois olha aí, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu jamais imaginaria na minha vida que eu falaria. Eu sempre fui contra a compra de casa, especialmente por casais jovens que se casam e que vão imediatamente entrar num financiamento de casa própria. Mas a história da economia brasileira e da economia mundial com a pandemia mudou radicalmente este cenário. Para vocês terem uma ideia, há 1 ano e meio atrás, você financiava uma casa e pagava 12%, 13% de juro ao ano, por um financiamento de 20 e 30 anos. Pois hoje, se você for a qualquer banco, você vai pagar ao redor de 6%. É a menor taxa de juros da história para você financiar casa própria. Então eu diria, quem puder, quem quiser, quem tiver a necessidade de financiar casa própria, nunca mais vai existir um momento como esse. Corra no banco e pegue um financiamento, porque o contrato que você vai assinar é um contrato que vai valer por 10, por 20, por 30 anos, pelo prazo que você contratar com o banco. E vai valer essa taxa por todo o contrato. A taxa de juros, vocês sabem, pelo sistema SAC, Sistema de Amortização Constante, você vai lá, faz uma prestação, vai pagar R$2.000 a primeira prestação. Quando você for pagar ali no final do 30º ano, essa prestação de R$1.000 vai estar valendo 150. Então vale muito a pena. Nós estamos vivendo um período de muita dificuldade, quer dizer, as pessoas não conseguem às vezes enxergar o futuro.
porque essa pandemia que nos assola, que coloca o mundo de joelhos, tem mudado radicalmente a nossa vida, tem mudado radicalmente a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de comprar, a nossa maneira de lidar com os medos, a nossa maneira de entender a vida. E no próximo bloco eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês, até por uma razão muito simples, né? Economia tem a ver com psicologia e psicologia tem a ver com filosofia. Vocês sabem que muitas vezes os mercados financeiros, eles se movem muito mais pelas emoções do que pela realidade financeira e econômica. Então, eu quero pedir no próximo bloco que vocês façam uma reflexão comigo sobre este momento que nós estamos vivendo. Nesse momento tão difícil, nesse momento tão desafiador, uma palavra que está na mente das pessoas, que a gente vê nos jornais, que a gente escuta nas televisões, é a palavra impossível. Eu não gosto muito dessa palavra. Eu acho que a diferença entre o possível e o impossível depende de uma outra palavra: determinação. Com que vontade, com que paixão nós desejamos alguma coisa. E podem estar certo que sem determinação nós não vamos conseguir nada na vida. Determinação é fundamental para que a gente não fique no mesmo lugar, para que a gente possa trocar de emprego se nós estamos infelizes no nosso emprego. Determinação é fundamental se a gente quiser fazer um outro curso, porque hoje em dia o maior valor que um profissional tem é se manter atualizado. Determinação é a vontade de progredir, é a vontade de atingir seus objetivos. E tem uma frase que me marcou muito. Uma visão sem ação não passa de um sonho. Uma ação sem visão não passa de passatempo. Mas uma visão com ação pode transformar a tua vida e pode transformar o mundo. E pode, inclusive, operar milagre. Muitos não acreditam em milagre. Outros vivem esperando por como a cura de uma doença. Não perdem a fé nem a esperança. Milagre, para mim, está em toda parte. Acordar já é milagre, e dos maiores. É ver a chuva molhar o solo, fazendo brotar sementes. É a natureza que a neve mata ou o fogo destrói, e aí cresce tudo de novo, sem se importar se vai acontecer de novo. É o sol nascer e se pôr todo dia. É saber que cada dia é do seu jeito, mas que sempre irá amanhecer, entardecer e anoitecer. Milagre é olhar ao céu e ver aquele mundão de estrelas, ali tudo juntinho, sem competir, sem se esbarrar e sem uma apagar o brilho da outra. Milagre é o que a genética faz. De uma coisa minúscula, cria um embrião que vira pessoa. É quando olho para meus filhos e vejo traços físicos meus. É quando adentro suas almas e vejo traços de Deus. Milagre é a inocência das crianças. E é quando Deus esquece de nos dar um irmão, aí nos acode, dando um com o nome de amigo. Milagre é ver as pessoas espontaneamente ajudando as vítimas da fome, do frio, da destruição, do desabrigo e do desamor. Milagre é tudo que o homem inventou com a inspiração de Deus. Telefone, luz elétrica, computador, cinema, televisão e esta emissora, na qual falo para te lembrar que o milagre está no visível e não só no invisível. É isso aí, minha gente, abençoada. Vou estar aqui para ajudá-los a entender esse tema tão complexo que é a economia, mas como eu disse lá no início, que afeta a tua vida, a minha vida e a de todos os brasileiros. Podem estar certos que todas as semanas vocês vão aprender um pouquinho mais e vocês vão ter mais instrumentos e mais informação para tomar decisões certas na tua vida financeira. Até a próxima.